Nós vamos hoje retomar, né, o estudo da história dos patriarcas, porque ela nos mostra um período em que a confiança em Deus era essencial. Não que não seja hoje, mas naquela altura não havia outros meios. E imagina um mundo novo, né? Um mundo posso dizer, retomada a vida, em que as pessoas estavam aprendendo a viver na Terra outra vez. O ser humano sempre foi um ser muito místico, e foi esse misticismo que Satanás aproveitou para inserir, para colocar na cabeça do homem certas coisas. E nós podemos ver na vida dos patriarcas, começando pelo patriarca Abraão, a história que nós estamos estudando agora, como isso foi frequente. Então, vocês podem abrir a Bíblia. Vamos ver aqui um pouquinho no começo da Bíblia, capítulo 13, do livro de Gênesis, né? Gênesis 13. Alguns pontos para nós começarmos a situar a nossa aula. E começa com a separação, quando Ló e Abrão se separam. Não foi imediatamente depois que saiu do Egito, como alguém pode pensar, apesar de que o fato parece, mas não foi, né? E na última aula eu disse a vocês que a primeira coisa que Abraão fez de certo quando ele sai do Egito, ele não continua a sua jornada, mas ele volta para o lugar de onde ele saíra para ir ao Egito, ou seja, para aquele altar. E para fixar bem esse ponto, lembrar a vocês que o erro é parte da vida. A pessoa que busca a perfeição, a pessoa que é muito rigoroso consigo mesmo, acaba adquirindo certos hábitos perigosos. Nós precisamos sempre buscar fazer o melhor. É necessário, em qualquer setor da vida, a pessoa ser aplicada, dedicada. Mas saiba que por melhor que você faça, sempre vai ter aquele dia que você vai errar. E quando você errar, é muito importante, em vez de você passar por cima do erro, você parar para tentar ver onde errou. Erro é muito difícil de corrigir, porque já está feito. Você, quando erra, você já errou. E eu vejo aqui, voltando ao capítulo 13, começo dele, e ia Abrão, muito rico em gado e prata, portanto ele ficou rico no Egito. Essa é uma das coisas que atrai no Egito. O Egito é um tipo do mundo. É no Egito que nós conquistamos as coisas. Então vejam que a Bíblia não coloca isso aqui como algo pecaminoso, não. Ele granjeou essa fortuna ali, certo? Se ele estava rico agora, e isso não foi mencionado antes, quando ele saiu, é porque no Egito ele enriqueceu, naturalmente, com aquilo que Faraó lhe deu para pagar, né, o dano de ter se apoderado da sua mulher. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e ao lugar do altar. Então, observa que a Bíblia registra aqui, que como se a vida dele começasse aqui, ao princípio, ou seja, da onde ele saiu, que ele viu que havia fome, estava ali o altar. Qual seria a reação natural? Era consultar Deus. Não importa em que área da vida você esteja, se as coisas não estão correndo bem, me parece que a primeira coisa a ser feita é falar com Deus.
Mas ele não fez isso, porque o Egito era conhecido. Imagina se o Egito é um tipo do mundo, mas, vamos dizer, o Egito seria a América, né? A América, quer dizer, tem problema, vai lá para a América, migra para lá, você vai ter trabalho e tal, enfim. E ele foi, mesmo a América, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar bonito, qualquer lugar rico, se não for a vontade de Deus, você não vai estar bem ali. Às vezes as pessoas, elas olham apenas as possibilidades, elas imaginam as vantagens. Hoje, nós vemos, devido a esta pandemia, uma migração já projetada para o próximo ano. Ela interrompeu-se agora, porque a pandemia segurou as pessoas aqui, mas a partir do próximo ano, fevereiro, vai haver uma migração muito grande, pessoas saindo daqui e indo para a Inglaterra, para a Austrália, né? Mais para a Inglaterra e para outros países também. Por quê? Porque existe uma coisa na cabeça que a África do Sul vai afundar, né? E o país está quebrado, e dizer, vai ter fome. O problema das pessoas passa pelo estômago. Não é de hoje que se ouve falar, né, que a conquista do coração de um homem passa pelo estômago dele. A moça faz aquele jantar que não é ela que faz, né? É a mãe que faz, aquela sobremesa gostosa e tudo. E todos os elogios são para ela, então ela já conquistou o marido. Mas é assim mesmo que é. E o nosso pai, Abraão, foi porque o Egito era conhecido, era lugar de fartura. Era o lugar das grandes pirâmides, era o lugar das coisas grandiosas, né, das grandes construções. Ele foi para lá. Ele sai dali rico. E diz aqui o quê? Ele fez as suas jornadas do sul até Betel. Então ele ficou ali na área que Deus queria que ele ficasse. Até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Quer dizer, eles mencionam bem que foi o altar da adoração. Então, os acontecimentos ou os infortúnios da nossa vida não nos devem tirar, não devem tirar de nós essa necessidade que nós precisamos ter de comunhão com Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. É isso que vai definir se você vai ser vitorioso ou se você vai ser derrotado. Aí, depois que os dois estão muito ricos, porque Ló também ficou rico no Egito, Ló era um moço, você não ouve falar que, né, o nome dele, ele já tinha sua esposa, já tinha suas filhas aqui, ele já era um homem, ele não era um menino, ele era um homem. Abraão tinha os seus 80 e tal, enfim, Ló devia ter seus 40 e poucos, enfim, ele era um homem já. E o que acontece? Uma coisa natural. Sempre coisas naturais vão dar início a problemas sérios. A terra que eles estavam, a área que eles estavam, era uma área que não comportava, talvez até ainda em função daquela seca recente, o gado que eles tinham. E havia uma disputa constante entre os pastores para dar água para o gado, para dar pasto para o gado. E qual teria sido a atitude de alguém que fosse uma pessoa grata? Uma pessoa, né, seria dizer, olha, meu tio está acontecendo assim, 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 eu acho melhor, então eu vou procurar um rumo na minha vida. Mas não, o Abrão disse para ele assim, Abrão fala para ele assim, não haja contenda, verso 8 do capítulo 13, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Enfim, Abrão viu que não seria possível uma convivência pacífica. E por mais duro que isso seja,
que isso pareça, isso é o que acontece até hoje em muitas famílias. Especialmente quando as pessoas estão assim agrupadas, muitas cabeças juntas. Acontecem divergências e aí alguém tem que sair. E o Ló saiu, o Ló escolheu, só que aqui nós podemos ver o seguinte: aparentemente parece que Abrão perdeu. Por quê? Porque as campinas do Jordão eram muito ricas, enfim, e aqui, o que diz aqui? E Ló viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e aqui nós estamos falando que ele desceu no rumo daquilo que hoje é o país chamado Jordânia, aonde está hoje o Mar Morto, que nesse tempo era um lugar muito bem assim, era um lugar muito, muito fértil. As campinas do Jordão, porque ali, eu passei por ali realmente é uma área muito plana, e nessa altura devia haver muita relva, muita água, enfim. Só que tinha lá duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, que já eram conhecidas, tanto eram conhecidas que elas são mencionadas aqui. E, em princípio, parece que Abrão perdeu, porque Ló teria ficado com a parte melhor. Mas, preste atenção para isso, o valor aqui está em que, se você tem promessa de Deus na tua vida, se há um projeto de Deus para ti, você tem que fazer as tuas escolhas em cima desse projeto. Se você sabe que Deus tem um projeto para a tua vida e você começa a tomar um outro rumo, olha, eu posso afirmar a você com 100% de convicção de que você não vai ser bem sucedido. Você não vai ser bem sucedido. E é o que aconteceu. Abrão ficou na promessa e Ló foi atrás do comércio, de negócios, porque essa expressão que tem aqui, verso 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, porque o Jordão não era, nesse tempo não havia Israel, né? O Jordão é o Jordão. E armou suas tendas até Sodoma, quer dizer, ele ficou por ali, mas ele fazia negócios com Sodoma. E a Bíblia afirma aqui que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Portanto, mesmo naquele período havia uma certa, como que uma linha de conduta. Mesmo aqueles que não eram tementes a Deus, não havia um pecado aberto contra Deus, um desafio contra Deus. E essa escolha de Ló foi que levou à destruição da vida dele. Mas Abrão ficou na promessa. O que acontece? No capítulo 14, você vai observar que, de repente, 4 reis, né, eles decidem, e você, quando vê reis aqui, você tem que entender que eram pequenas cidades. Eram pequenos exércitos, não eram coisas grandes, né? Eram cidades pequenas. E me parece que aqueles outros reis, como o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, eles oprimiam esses reis, esses 4 reis menores. E eles se rebelaram, e eles conseguiram derrotar os 5 reis, entre os quais estavam Sodoma e Gomorra, e esses foram destruídos, porque as guerras não mudaram. Ninguém faz guerra para escravizar pessoas. As pessoas fazem guerra para conquistar riqueza. Se você estudar um pouco a história da humanidade, guerra é conquista de espaço, é riqueza, hoje é petróleo, é gás, já não é mais nem tanto ouro, né? Mas é petróleo, é gás, porque são coisas vitais. São coisas vitais.
E já já vai começar a ter guerra pelos desertos. Por quê? Porque os desertos, você hoje, por exemplo, estava pensando que 2% da área do Saara, por exemplo, são suficientes para abastecer quase que todo mundo com energia elétrica se usarem a energia solar. Então vocês veem que isso tudo, mas por quê? Mas existe um grande investimento. E quem vai usar energia solar, enfim, mas as guerras, a motivação delas é dinheiro. E não, aqui não foi diferente. E aquela escolha de Ló, de estar ganhando dinheiro, levou ele para habitar em Sodoma. Foi levado como cativo. E quando Abrão sabe disso, ele prepara um exército. Imagina, Abrão era um homem, né, simples, pacífico, caseiro. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, portanto era seu sobrinho. Então veio um de escapar e contou a Abrão, o hebreu. Aqui Abrão já é chamado de hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, e considerava Ló como seu irmão, armou os seus criados, e no dia 318 os perseguiu até Dan. Naturalmente, você tem que entender que esses nomes que vem aqui, Dan, considerando o território de Israel, né, que ainda seria formado. Não havia terra de Dan nesse tempo. Apenas para quem estudar agora saber que rumo foi isso aí. O certo é que Abrão foi e conseguiu, com 318 pessoas, naturalmente com grande ajuda de Deus, ele venceu aqueles 4 reis, libertou o seu sobrinho, era isso que ele interessava, e ele voltava, né? E o rei de Sodoma, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, no Vale do Sul, que é o Vale do Rei, veio ao encontro de Abrão. Então veja aqui que essas coisas que a Bíblia coloca não são coincidência, não são assim, isso aconteceu, não. Isso são fatos, do ponto de vista espiritual, muito bem colocados. Antes que Abrão encontrasse com esse encontro fantástico do capítulo 14, que é Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, ele encontra o rei de Sodoma, que ele acabara de libertar. Portanto, havia um nível de autoridade muito grande de Abrão sobre esse cidadão, esse rei de Sodoma. E diz aqui a palavra do Senhor que Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer paz, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa terra chamada Salém, ninguém sabe definir onde era. Uns dizem que talvez fosse Jerusalém, mas isso não está explicado. A Bíblia não permite que ninguém possa definir onde era Salém. Só que Salém era governada por um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El Elyon. Então, diz que Melquisedeque encontra-se com Abrão e o abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Quer dizer, ele reconhece que Abrão pertencia ao Senhor. Ele não disse, bendito seja Abrão pelo Deus, mas do Deus. Quer dizer, aquele que pertence a Deus. Melquisedeque identificou em Abrão alguém diferente.
E isso, ali você percebe a presença do Espírito Santo, mais uma vez, no caos de uma guerra, no caos na hora de que grandes decisões seriam tomadas, e diz que ele o abençoa e traz para ele pão e vinho, né? Trouxe pão e vinho. Quem vem de uma batalha, vem cansado, às vezes pode vir faminto, né? E realmente pão e vinho era algo extremamente, assim, era algo que podia aliviar. E a bênção que ele coloca, diz assim: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Alguém pode dizer, foi Melquisedeque. Não, quem entrega o dízimo foi Abraão. Então, hoje, por exemplo, quando se fala de dízimo, as pessoas, não, o dízimo é determinação na lei. Não, o dízimo está antes da lei, muito antes da lei. Abraão não era judeu, minha gente. Abraão não era judeu. Ou vocês não sabiam disso? Não havia judeu ainda. Havia hebreu. Não havia judeu. Não havia lei. Jacó prometeu dar o dízimo antes da lei. Portanto, o dízimo não tem nada a ver com lei e graça. O dízimo tem a ver com gratidão, com motivação pessoal, com respeito àquilo que Deus é. Então essas pessoas que pregam contra o dízimo, elas não conhecem Deus. Não é questão de ser cristão, não. Elas não conhecem Deus. Elas não têm o temor do Senhor na vida delas. Qualquer pessoa que se diga cristão, seja católico, protestante, espírita, o que for, quem for que se diga cristão e prega contra o dízimo e se nega a dar o dízimo, esta pessoa não conhece Deus, não respeita Deus, não ama a Deus, não teme a Deus. Porque o princípio do dízimo não é a lei. O princípio do dízimo é comunhão com Deus. Aleluia. Observa que a Bíblia, ela, por uma questão de espaço, ela deixa de falar de muitas coisas. Mas quando Abrão é abençoado, em nome do Deus Altíssimo, ele dá o dízimo, certamente deu o dízimo daquilo que ele havia conquistado naquela batalha. Então não me venha, esses aí agora tem esses que têm revelações, toda revelação contrária à essência da palavra de Deus é diabólica, é mentirosa. Porque o dízimo foi dado na lei. Não. Nem na lei e nem na graça. Não tem dízimo no Novo Testamento e não precisa ter. Porque a essência do dízimo é comunhão com Deus, é revelação pessoal, é intimidade com Deus, é gratidão, é respeito. Então, se você não tem nada disso, é evidente que você jamais vai se sentir à vontade para dar o dízimo. E veja o que ele fez. Ele dá o dízimo e em seguida a isso ele passa por uma prova. O rei de Sodoma, quando viu que Abrão deu o dízimo, né? Ele diz o que para o Abrão? Veja aí o verso 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. O rei de Sodoma é um tipo de Satanás.
Ouçam-me bem todos os senhores que são pregadores contra o dízimo, e que se essa mensagem chegar no coração de vocês em algum lugar da terra, o rei de Sodoma é um tipo de Satanás. Amém. E toda pessoa que prega contra o dízimo não é servo de Deus. Pode ter nome, pode ter título de pastor, de presbítero, de diácono, de bispo, do que for. Mas você não é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele diz o que para Abraão? Me dá as almas. Eu só quero as... Porque Satanás não está interessado em dinheiro. Satanás não está interessado em bens materiais. Ele está interessado em almas, em vidas para levar para o inferno. Me dá as almas. O dinheiro é teu. Essa é uma das maiores provas que toda pessoa, em todo lugar do mundo, em todas as alturas da história da humanidade, vai sempre passar. É quando é colocado isso, olha, você não precisa, o dinheiro é teu. E quantas que a gente conhece que estão se vendendo o seu ministério, vendendo o seu chamado, por causa de dinheiro, por causa de poder material, por causa de fama. Só que o homem que sai do Egito, e nós saímos do Egito quando nós tivemos o nosso encontro com Jesus Cristo, porque Ele é o nosso altar, Ele é a nossa revelação. O homem que sai do Egito e ele vai para o altar, ele sai dali transformado. Ele foi, e quando ele vê essa proposta, que parecia natural, você conquistou, é teu. A resposta de quem está disposto a realmente ter comunhão com Deus. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei, olha só, levantei. Não é levanto, é levantei. Portanto, a gente está falando de um tempo passado, né? Levantei. É como se ele tivesse tido uma revelação anterior. E ele fala, levantei. Ele não disse levanto agora, levantei. Antes daquilo ali, ele já tinha feito esse propósito com Deus. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus. Por que Melquisedeque identificou Abrão como alguém? Porque ele viu o momento em que Abrão tinha levantado e tinha dito para Deus, eu não vou ficar com nada disso. O que é de Sodoma não me interessa. O que é de Gomorra não me interessa. O que é desses reis da terra não me interessa, Senhor. O que me interessa é ter comunhão contigo. Você vai esfregar na minha cara esse erro de que me enriqueceu no Egito. Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio... Agora ele estava jurando e estava falando direto para Satanás. Eu juro, desde um fio aqui é um fio de ouro, viu, irmãos? Não é um fio de... Não é um barbantezinho, não, é fio de ouro. Não era esses fiozinhos agora de 5 gramas, não. Era fio de ouro, desde um fio até a correia de um sapato. Não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Você precisa ter coragem para dizer isso para Satanás. Dizer para ele, olha, realmente um dia você conseguiu me enganar. Um dia eu caí na tua rede. Mas quando saí do Egito, eu não continuei comigo. Eu fui para o altar. E lá no altar eu tive uma revelação de que eu preciso ter comunhão com Deus. Por isso eu venci essa batalha e vou vencer outras.
Você vai vencer as batalhas pela tua família, assim como Abrão venceu uma batalha por Ló. Ele não tinha nada a ver com Ló, mas o Ló disse, fui. O Ló disse, fui, né? Bem para usar uma linguagem, fui. Eu venci pela minha família. E vou continuar vencendo. Mas o que é teu, eu não quero. Você precisa ter coragem para dizer isso. E olha que ele estava por cima agora. Ele era um vencedor. Ele não era um derrotado. Isso não era um suborno. Não. Parecia que era o quê? Era uma recompensa. Você é o grande vencedor. Você tem direito. É teu. Você não. Meu é aquilo que meu Deus me deu. Eu tenho dízimo porque tudo que está sobre a terra é do Senhor. O que a Bíblia diz? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então você que está estudando a Bíblia, com a motivação de conhecer um pouco melhor Deus e poder servir a Deus, anota isso. Porque isso, se não aconteceu, vai acontecer. E não acontece uma só vez. Acontece quando você está fragilizado, quando você está no fundo do poço, e vai acontecer quando você estiver lá em cima, quando você sair desse sufoco, quando você tiver conquistado, estiver com o pescoço de fora já galgando os passos, vai acontecer de novo a proposta de Sodoma para a tua vida. Ainda hoje, tem gente fazendo acordo com o rei de Sodoma. E em troca de dinheiro, fama, posição, está entregando para ele a sua alma, porque a pessoa não se apercebe, mas na hora que você aceita algo de Satanás, você está entregando a tua alma para ele. Passado alguns anos, vamos aqui para o capítulo 15, já vimos aqui essa parte extraordinária, né, em que Abrão consegue mostrar, portanto, que a passagem pelo Egito não foi em vão. No capítulo 15, você vai se deparar com um homem de Deus em sofrimento. A nossa jornada, ela é longa. A nossa jornada, nós só temos certeza de uma coisa, é que o fim dela para nós se chama céu, se nós formos fiéis. De resto, você vai passar por todos os tipos de situação na tua vida, que você não vai conseguir compreender. Muitas vezes em casa eu digo sempre para minha esposa, mas por que será que para nós sempre é tudo tão difícil? Jeremias falou isso, né? Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu vejo ali o ímpio, Senhor, a vaca dele dá 2 bezerros de cada vez. E não sei o que e tal. E o Jeremias estava assim, cheio, né, de razão. E Deus disse para ele assim, Jeremias, se tu não consegues, né, conviver com quem anda a pé, como vai ser no dia que tu vai ter que concorrer com aqueles que andam a cavalo? Não te preocupa com o ímpio, o que é dele está reservado. Mas tu, diz, eu te dei a tua alma por despojo. Onde tu fores, quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Quando a tua vida acabar, eu vou estar te esperando nos portais da eternidade. É só essa certeza que nós temos. Então Abrão continua a sua jornada. Aqui ele deveria ter seus 82, vai estar uns 6, 7 anos já longe, né? E naturalmente que não vendo acontecer nada, embora fosse um homem próspero, né? Ele era um homem próspero e tal, tinha a sua própria tenda, naturalmente que ele tinha a sua vida, mas ele não via daquelas promessas e não via acontecer nada. E diz aqui que Deus aparece para ele, ele estava no interior da sua tenda no cair do dia,
E depois destas coisas, daquelas coisas ali, não sabe quanto tempo, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Portanto, ele estava acordado. Não era sonho, era visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quem sabe Abrão estava lá na sua tenda, porque isso é histórico, né? Morava o marido na sua tenda e a mulher morava na tenda dela. Eles não moravam na mesma tenda. Então, né, essa coisa de eu roncar no ouvido do outro não tinha nesse tempo, né? Certo? Não moravam na mesma tenda. E possivelmente Abrão estava pensando, puxa, eu já estou há alguns anos fora, andando, peregrino, não vejo nada. Quando é que vai se cumprir a promessa de Deus da minha vida? Eu acho que não, acho que a promessa era essa mesmo e tal. E de repente, o que acontece? Deus fala para ele, Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção, e eu sou a tua recompensa. E Abrão então disse, Senhor, que me has de dar? Pois não tenho filhos, ainda não tenho filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, a pessoa, o meu herdeiro hoje, o meu provável herdeiro hoje, o meu possível herdeiro é Eliezer Damasceno, ou seja, ele é um sírio de Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. Então, observa você que Abrão estava mostrando para Deus qual era o motivo da sua frustração, como você agora, Senhor. Eu não vejo acontecer nada na minha vida, Senhor. Eu estou indo, eu estou procurando coisas, mas nada anda, essas coisas não mudam. Nada acontece. Eu não vejo mudança, não vejo... Você pode estar pensando isso, até com muita razão, porque quem sofre é você. Quem não consegue pagar a renda é você, quem não consegue comprar roupa é você. A mulher que é uma capulana você não pode dar. Então é natural que você diga, Senhor, o que tu pode me dar? Senhor, eu não tenho nada. Nem sequer posso dar uma refeição decente para minha família. Eu estou aqui no fundo dessa tenda aqui. Isso é natural que você diga. Deus não está contra você por isso. Deus não te julga por isso. Senhor, o que tu me deste? Nada. Se nós observarmos, realmente Abrão não teve nada nesse tempo. Visível nada. E aí, eis que veio a palavra do Senhor para ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Porque a maneira como Abrão fala de Eliezer, é como se já visse Eliezer como seu herdeiro. Não vai ser esse. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus agora reforçava que mesmo ele já sendo homem, com mais de 80 anos de idade, portanto homem de idade, né? E a esposa estéril, com mais de 75 anos de idade também, Deus reforçava que ele teria um filho dele. Então, é aí que você precisa ver que a história dos patriarcas nos mostra um Deus presente. Só que o nosso problema, irmãos, é ansiedade, é tempo. É que você quer gozar. Você não consegue ver, mas se você for lá para Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ver que o escritor lá diz o quê? Todos eles saudaram a promessa de longe, eles não viram o cumprimento. Nós queremos ver, nós queremos desfrutar, nós queremos ver as coisas acontecerem, e isso é natural, Deus não é contra isso. Então levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas,
Quer dizer, ele estava no interior da sua tenda. Ele estava lá, porque quando o tempo passa e nós não vemos o cumprimento das promessas, podemos ficar preocupados, zangados e até mesmo depressivos. E nos escondermos. Alguns escolhem se esconder. Não, eu vou me acomodar aqui, seja lá o que Deus quiser. Mas esse seja lá o que Deus quiser não é fé. Isso não é fé. Ah, seja o que Deus quiser. Isso não é fé. Isso é conformação. Ele estava com a fé muito abalada e por isso iniciou aquele lamento. Mas Deus convida Abraão, levou ele para fora da tenda. Fora da tua tenda tem algo que Deus quer te mostrar. Você hoje só consegue ver esse lugar onde você está. Mas eu quero dizer a você que o Deus que criou os céus e a terra, ele tem autoridade. Por isso ele levou Abraão para fora da tenda. E disse assim, agora já era noite. Conta as estrelas, se é que tu podes. É claro que Abraão não podia contar. Aqueles assim, já contaram 1020, 1023. Né? Eu quando chego em 5 ou 6, eu já cansei de contar. Ninguém consegue contar. Mas assim, e Deus diz para ele o quê? Assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor. E nessa hora saiu a conformação e entrou a fé. Ele creu, porque Deus foi lá. Mais uma vez, Deus foi lá e mostrou para ele que há algo maior. Meu irmão, o projeto de Deus para nós, a revelação é progressiva, mas o projeto dele está pronto. E no projeto dele, nós não precisamos ver, mas você vai ser bênção. E Deus disse para ele o quê? Tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Ele foi bênção para 5 reis que ele não conhecia, que livrou-os. 5 cidades. Foi bênção para um sobrinho rebelde. Foi bênção para tanta gente. E continua a ser até hoje. Muitas vezes nós não vemos o lado da promessa de que tu serás uma bênção. Nós só queremos a promessa de que eu vou ser abençoado. Quando você acreditar que esse espaço que tu escolheste para ti não é o que Deus quer, você está assistindo uma coisa que Deus não quer para a tua vida. Ah, mas eu só sei fazer isso, então aprenda a fazer outra coisa. Busque aprender a fazer outra coisa. Porque isso que você sabe fazer, de repente agora não tem mercado, não tem, sabe, é uma coisa que está assim, sem hipótese. Mas você continua a ter uma boa cabeça, olhos, ouvidos, mãos. Busque fazer algo. Eu conheci um irmão. Quando eu conheci, esse irmão já tinha uma casa própria e estava comprando uma outra num bairro, não diria nobre, mas um bom bairro. E ele me contou a história dele. Disse assim, pastor, eu estava desempregado, chorando, com mulher e filhos para poder cuidar, morando numa favela, num lugar miserável. E ele então diz que ele saiu na rua e ele viu que muitos lugares ali tinham essas caixas de som. Caixa de som começa assim, caixa de som. Ele nunca tinha feito uma na vida dele, mas ele tinha lá ele tinha lá um alto-falante qualquer lá, uma coisa. Ele disse que ele fez uma caixa de som, e foi para o bazar lá perto da casa e vendeu, mas vendeu rapidinho.
Com o dinheiro daquela caixa, ele fez outra, e outra, e outra. Quando eu conheci, ele era dono de uma empresa que produzia sons para restaurantes, para bares, para igreja, para tudo. Som profissional. Ele já tinha agora 2 casas, tinha carro, tinha tudo. Mas enquanto ele ficou ali no fundo da tenda, miserável, desgraçado, infeliz, não pôde ver qual era o projeto de Deus para a vida dele. É claro que Abraão tinha muitas limitações, tudo é natural, tudo aqui é perfeitamente compreensível. Por isso Deus levou para fora e mostrou o céu. Olha, eu fiz isso aqui. Então será que quem fez o céu não é capaz de mudar a tua vida? A mensagem que está aqui é essa. Então aquele que fez o céu, que segura os astros lá, não pode entrar no teu corpo e produzir uma cura? Pode. Mas se você continuar fechado, assim, sabe, eu já me conformei, que eu sou assim mesmo, o meu nome é das dor. Hoje é dor na esquerda, amanhã é dor na direita, amanhã é dor na costa, depois amanhã não sei o quê, não tem dinheiro para aqui. Enfim, você se conformou com isso, não se conforme. Continue a lutar. Deus está vendo você. Quando você se conforma, o diabo fica feliz da vida. Pronto. Esse aí já está na minha mão. Vou jogar minha rede e ele vai cair. Mas se você quer ser vitorioso, creia. Você vê, olha bem, irmãos. Jesus podia voar se quisesse, mas ele andava a pé. A única vez que ele andou sobre as águas foi um espanto, todo mundo achou que era uma visagem. Mas ele mostrou que ele tinha poder sobre as águas, ele tinha poder sobre a lei da gravidade, e ele continua a ter. Ele tinha poder sobre a natureza quando repreendeu os ventos e a tempestade, e continua a ter. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a dor, ele tem poder sobre a febre, curou a sogra de Pedro que estava com febre. Ele mostra nos milagres as diferentes áreas nas quais ele tem poder. Mas comigo não acontece. E o que você acha que ele já fez na tua vida? Mas Deus te convida hoje a você sair da tua tenda. Projeto de obreiro, candidato a obreiro, a obreira. Deus, sai da tua tenda, vem aqui fora, olha para o céu e vê se tu consegues contar isso que eu fiz aqui. Não. Então, olha, assim será a tua descendência. É claro, 30 anos depois não se via isso. 100 anos depois, porém 215 anos depois dessa data já se podia ver. Quando Jacó entra no Egito com 70 almas, foi 215 anos depois dessa data. E 430 anos depois disso aí, eles já eram milhões. Então, a tua ansiedade não vai fazer nada mudar, não vai fazer as coisas mudarem. Só entenda algo importantíssimo, que o projeto de Deus para mim e para você é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Não está limitado a nada do que você hoje criou para ti. O que você criou para ti hoje, Deus está abençoando porque Ele te ama, Ele quer, claro. Ele não vai fazer você sair voando assim, você tem que dar os passos normais. Cada dia uma conquista. É claro, você vai continuar a elaborar projetos, você vai incomodar pessoas para orar, isso não faz mal nenhum. Mas não
fique depressivo porque os teus projetos não andam para frente. Eles vão andar para frente quando Deus vê que a hora é. Porque o projeto de Deus para ti não cabe numa tenda, não cabe num palácio, num estádio, não cabe numa cidade. É muito maior do que isso. Moisés queria, uma certa altura, ser apenas pastor do rebanho do seu sogro. Mas Deus queria que ele se tornasse o libertador de Israel. E ele estava no momento da sua vida que ele não achava isso possível. E não acreditava. Mas Deus mostrou para ele que é possível. Então a nossa caminhada com Deus, ela vai ser sempre assim. Sempre vai ter momentos de que você vai se sentir muito forte, muito animado, e outros momentos você vai se sentir embaixo, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo as coisas que você acha, você na tua simples visão, você acha que não é possível, Deus está no controle. E outras coisas que você tem tudo planejado, organizado e dá tudo errado. Mas por que, Senhor? Nunca Deus vai dizer por quê. Às vezes aquilo que parece tão bom para nós, Deus sabe que vai ser um desastre lá na frente. Então, por isso, aquele primeiro versículo que nós usamos há 3 semanas atrás: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que possais descobrir qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Então essa transformação, ela vai ocorrer quando você estiver lá embaixo, quando você estiver... Abraão estava no topo agora, grande vencedor, derrotou, ele podia ser rei agora de 9 cidades, podia ser. Já que eu venci esses aqui, então eu sou rei de 9 cidades. E seria. Ele seria. Não, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para ser rei de cidade nenhuma. Deus me chamou para gerar um povo, para criar uma geração nova. Quando você puser isso na tua cabeça, que você pode ser a semente que Deus quer usar para gerar algo novo, diferente, aí você vai começar a entender a extensão do projeto de Deus para a tua vida. Semana que vem, nós vamos falar sobre o prêmio do Egito, que ele não se mostra só agora, mas daqui a algum tempo ele pode vir à tona. E o prêmio do Egito, quando aparece, é um problema. Mas é a hora que você também tem que saber tomar decisões. Amém? Então, anote bem isso. Uma aparente perda, como aquela que Abraão parece ter tido, porque Ló escolheu o lugar melhor que tinha. Escolha sempre ficar na vontade de Deus. Aquilo que Deus falou para ti é aquilo que Ele quer que seja feito. No dia que você começa a se afastar do projeto de Deus para a tua vida, você nem anda, você nem para, você está andando para trás e não se apercebeu. Mas eu já tenho um caminhão, eu já tenho uma conta bancária, eu já tenho isso. A minha experiência é que essas coisas não duram 24 horas às vezes.
não duram 24 horas. Mas a promessa de Deus na minha vida, ela é para sempre. E ela diz que eu sou mais do que vencedor. Diz que todas as coisas são possíveis para mim por causa daquele em quem eu creio. Ela diz que um dia eu vou voltar a este mundo não para ser burro de carga de ninguém, mas sim como um juiz da terra. Ela diz que eu vou morar eternamente com Ele no céu. E isso ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. É promessa de Deus, isso vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir também na tua vida. Amém? Deus abençoe você e até domingo, se Deus quiser. Vamos falar sobre o prêmio do Egito e outras coisas mais interessantes, né? Com as alianças de Deus, né, sendo renovadas, porque Deus quer fazer aliança conosco. Amém? Então até lá.